Bom, pessoal, dando continuidade aqui às nossas atividades da conferência, então a gente vai receber agora a palestra do Joel, certo? Só queria relembrar vocês, então, que depois da palestra do Joel, vai ter um coffee break nosso ali no Espaço Atlas, na frente do convívio, para o qual vocês são convidados. O pessoal do Brasil vai estar distribuindo alguns livros para vocês durante o coffee, então, enfim, estão todos mais do que convidados para irem lá com a gente. Enfim, a gente vai receber a palestra agora do Joel Pinheiro, da Fonseca. Ele é economista pelo INSPER, formado em filosofia pela USP. Ele é um dos pioneiros do recente movimento libertário brasileiro e é colunista periódico da Folha de São Paulo e da revista Exame, e vai proferir para a gente a palestra, então, Brasil, Alma Liberal. Queria que vocês recebessem ele com uma salva de palmas. Bom, em primeiro lugar, é um grande prazer para mim estar aqui e ver eventos estudantis aqui do SFL, que não existia quando eu era aluno, quando eu estava numa faculdade de economia também. Havia uma ou outra pessoa que pensava em liberalismo, discutia esses temas, e hoje a gente vê tantas pessoas interessadas em discutir e trazendo, e isso é muito rico. Ainda mais num ano como é este ano de 2018. Um ano em que o Brasil passa por um momento decisivo. Toda eleição presidencial, sem dúvida nenhuma, é um momento importante, mas agora, no momento em que o Brasil vive dilemas sérios, atravessando uma crise séria e com o Estado brasileiro com problemas estruturais para se manter e diferentes respostas para isso, pessoas dizendo coisas muito diferentes acerca do que deve ser feito, este momento que a gente vive agora, eu acho que é um momento muito rico e muito bom para a gente discutir ideologia, pensamento sobre a sociedade, valores nacionais. Quando está tudo bem, ninguém se importa, né? Se você é liberal, se você é socialista, mas está todo mundo crescendo, ninguém está nem aí, né? Se a coisa está andando, está funcionando, como parecia estar alguns anos atrás. Mas quando as coisas vão mal, aí é que a gente tem que pensar no que a gente acredita e o que a gente tem que fazer para reverter essa situação ruim. Minha palestra é um pouco sobre isso, e é um pouco sobre como, na minha percepção pelo menos, ouvindo debates pelo Brasil, discussões pelo Brasil, tanto à direita quanto à esquerda, sempre me pareceu que a gente parte de uma visão do Brasil como algo ruim, o Brasil como âmbito negativo, como aquilo do qual a gente gostaria de se afastar e de mudar e de negar para aí sim ter uma coisa melhor. Por exemplo, para a esquerda brasileira constituída hoje em dia, que escreve, podemos pensar num autor como Gessé Souza, não sei se vocês conhecem, mas tantos outros aí. O que é o Brasil? O Brasil, para a esquerda, é o país da desigualdade. O Brasil é o país da exploração. O Brasil é um país criado, erguido e mantido até hoje pela violência e pela exploração de classes. Uma das maiores desigualdades do planeta, relações de trabalho totalmente injustas, uma massa de miseráveis que serve para enriquecer uma pequena minoria de privilegiados. Um país do racismo, o país do machismo, o país da homofobia, enfim, de todas as formas possíveis de opressão e de exploração. Essa é a visão que a esquerda em geral traz. E como é que você resolve isso? Vamos então fazer a luta de classes, vamos virar isso, vamos tirar essa situação injusta. Para a direita, por outro lado, o que é o Brasil? O Brasil, em muitos discursos de direita, é o país da preguiça, é o país da corrupção, o país em que nada funciona, ineficiente, no qual o Estado tem uma cultura patrimonialista que inviabiliza qualquer processo de mudança, qualquer sucesso, mesmo empresarial, mesmo empreendedor de trabalho. A economia fica à mercê de um sistema ineficiente, de uma mentalidade, de uma cultura ruim. Porque não é uma cultura que imita o que é tido como ideal, muitas vezes, por essa direita, como uma cultura dos Estados Unidos ou do norte da Europa, uma cultura de origem protestante. Nós temos a maldita colonização portuguesa, católica, isso é visto como ruim. E portanto, também, nessa outra visão de direita, para superar, para o Brasil melhorar, ele tem que deixar de ser aquilo que ele é, porque o bem está num ideal que está fora de nós. Um outro país, seja os Estados Unidos, talvez para a direita, seja talvez a Suécia ou a França, sei lá, para a esquerda, mas enfim, em ambos os casos, a ideologia toma o nosso país como o âmbito do ruim, o âmbito do negativo, algo a ser superado, algo a ser negado para que o progresso aconteça. Tá? E eu discordo disso.
Eu acho que o Brasil carrega valores e carrega inclusive respostas para dilemas que o mundo vive hoje em dia. E quando a gente olha para esses valores do Brasil, isso que eu chamo de a alma do Brasil, e depois eu vou dizer que a alma do Brasil não é a mesma coisa, infelizmente, que a cabeça do Brasil, são coisas diferentes, mas a alma do Brasil traz valores que são liberais. E o que eu quero dizer com liberal aqui? Porque às vezes a gente pensa em liberal, pensamos direto ali na coisa dos Estados Unidos, Inglaterra, que o Brasil é algo muito diferente daqui. Mas eu estou pegando liberal aí no conceito filosófico mais tradicional dele. Por exemplo, para um autor que eu recomendo vocês pesquisarem um dia, se puderem, o John Stuart Mill, que foi um filósofo, um economista importante aí do século XIX. Mas pegando o liberalismo na sua essência, o que é ser liberal? O liberalismo é a valorização da liberdade individual. É você dar aos indivíduos, na medida do possível, a liberdade para viverem da forma como eles acham melhor. Não é o Estado, não é a raça, não é a nação, não é o seu gênero, o seu sexo que determina aquilo que você, os valores e as coisas que você vai perseguir na sua vida. Isso cabe a cada indivíduo, desde que ele não esteja nesse processo, nas ações dele, prejudicando, causando danos a outros indivíduos, e aí sim você vai ter que chegar em algum tipo de acordo, algum tipo de regra. Mas em essência é isso. É a valorização dos bens do indivíduo e da liberdade do indivíduo de buscar a sua própria felicidade, seja lá como ele a vislumbre, seja lá como ele a conceitualize. Tá? E bom, o Brasil é um país radicalmente individualista. Mas cuidado, não é um indivíduo que a gente vê às vezes nas aulas de economia, o homo economicus, que está sempre buscando maximizar o seu lucro, agindo da forma mais racional possível sempre, indiferente a relações pessoais, querendo apenas comprar na baixa e vender na alta e ter lucro no processo de mercado. Também não é o indivíduo o vencedor acima de tudo, aquele que quer competir e vencer dos norte-americanos, que muitas vezes é o nosso ideal, acaba sendo esse também, mas a gente não vive assim. Esse não é o nosso ideal do indivíduo, mas o Brasil é um país muito individualista em que sentido? No sentido de que cada um de nós, e o grosso da população brasileira, não está disposta a abrir mão da sua própria felicidade, dos seus próprios bens e dos seus próprios valores, em nome de um grupo político, de um líder, de uma ideologia, de uma identidade coletiva. Vamos trazer isso para a política, por exemplo. Pô, Joel, o brasileiro não está disposto a abrir mão tudo para um líder? Olha o Lula aí, olha como as pessoas amam o Lula. Mas vejam só. Primeiro, fato, existe uma pequena minoria da sociedade que de fato tem uma relação quase de devoção com o grande líder que é o Lula aqui no Brasil. Tá? Isso é uma pequena minoria da população. O grosso da população, e mesmo grande parte das pessoas que sim, votou e votaria de novo no Lula, não tem esse tipo de relação com ele. Um líder populista no Brasil tem um poder muito menor do que o equivalente dele em outros países. O Lula pode, aqui no Brasil, muito menos, e quando tinha o poder também podia muito menos, do que um Hugo Chávez foi capaz na Venezuela. Do que mesmo uma Kirchner foi capaz na Argentina. Países em que a cultura política, a cultura das pessoas está tão voltada para a política e para o confrontamento e para a defesa de líderes, que eles estão dispostos a se matar por aquelas pessoas. Tem gente que se mata pelo Chávez. Eu duvido que o maior petista, mais radical do Brasil, seja disposto a doar uma gota de sangue pelo Lula. E isso tem reflexos na nossa história. O Brasil sempre foi um país, enquanto nossos vizinhos latino-americanos, enquanto os Estados Unidos, são países marcados sempre pela polarização e muitas vezes por guerras civis, o Brasil é um país que soube, ao longo da sua história, optar por um caminho da conciliação, fazendo progressos que muitas vezes podem ser mais devagares, mas que também são feitos com menos sofrimento e que evitam os excessos e os radicalismos ideológicos para ambos os lados. Jamais chegou... Eu comparei o Lula, mas podemos pegar outros exemplos. Ditadura militar brasileira. Foi repressora? Sem dúvida nenhuma foi repressora. Não fez nem 1/10 do que fez uma ditadura no Chile, do que fez uma ditadura militar na Argentina, ou do outro lado do espectro, do que fizeram ditaduras, por exemplo, em Cuba. É porque os ditadores em si aqui são melhores? Provavelmente não. É porque a população tolera menos isso. A população está menos disposta a aceitar o poder
irrestrito daqueles que mandam nela. E muito pelo contrário, nossa tendência mais é olhar o poder como um cinismo, olhar a classe política e as lideranças como aqueles que estão buscando tirar vantagens às nossas custas. E a gente, de alguma maneira, tem que se proteger contra eles. Podemos ter nossas preferências, votamos em candidatos, surfamos em ondas de popularidade às vezes, mas se ele nos decepciona também, jogamos na lata do lixo e partimos para outra. Porque ninguém aqui vive, ninguém aqui dá alma, ninguém aqui dá a vida, ou pouquíssimos dão a vida, por algum líder, por algum grupo, por alguma ideologia. Por isso também o voto no Brasil é tão volúvel, né? Por isso você tem pessoas aí que votam no Rio de Janeiro, por exemplo, podiam votar em Marcelo Freixo para prefeito e podiam votar em Carlos Bolsonaro para vereador. Porque não é uma coisa ideológica. Não estamos partindo de uma cisão ideológica de visões radicalmente opostas de mundo. O que fala mais alto aqui são as relações pessoais, os bens individuais. Isso com relação à política. Podemos voltar mais também, né? Se a gente lembrar do que foi a nossa independência, por exemplo, uma independência negociada e não fruto de uma guerra, como em tantos outros países. Em todos os momentos da história a gente vai ver guerras separatistas, houve lutas separatistas aqui, nada próximo do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, e nada próximo da fragmentação que de fato ocorreu na América Hispânica. Mas enfim, o Brasil então é marcado com uma cultura de paz. Paz porque as pessoas não se sacrificam por algo que não é elas mesmas, por algo que está fora delas e por algo que gostaria de enganá-las e de manipulá-las para obrigar esse sacrifício. Isso, a política é um exemplo. Bom, podemos lembrar de Getúlio Vargas também, né? Getúlio foi um líder carismático, populista, com muito poder. Mas o legado que ele deixou até nós é muito menor, por exemplo, do que um Perón deixou na Argentina. A memória. Por quê? Porque no Brasil a relação com a política se dá muito, não pela devoção, e sim pelo deboche. A nossa relação principal com os políticos é do humor, do cinismo e do deboche. E até a gente olha para a nossa própria história, desde Dom João VI vindo e comendo coxinhas de frango, até Dom Pedro I e seus casos amorosos na corte, até a pataquada de sequências de presidentes na República Velha, olhamos a nossa história muito mais como uma chanchada do que como uma grande história de feitos heróicos e grandes nomes lutando pela nação. Isso é saudável. Isso nos impede de cair em guerras e de cair em grandes erros ideológicos, como a gente vê acontecer em tantos países, e impede que aqui um partido com uma proposta e com intenções populistas e de poder total não tenha conseguido fazer nenhuma fração do estrago que similares a ele fizeram em outros países aqui vizinhos nossos. E teve que, pelo contrário, negociar. A política aqui é a política dos interesses. A todo momento o governante tem que negociar interesses de toda a sociedade. E algum tipo de conciliação tem que ser feito. Isso faz com que o progresso e que a mudança às vezes seja mais lenta do que a gente gostaria. Mas também impede muita coisa ruim de acontecer. Isso do ponto de vista da política. Podemos pensar do ponto de vista das ideologias mesmo. Como o Brasil tem sucessões de ideologias e crenças, mas que nem por isso mudam a cara tanto assim da sociedade. O marxismo no Brasil foi uma ideologia muito forte, até poucas décadas atrás. Por acaso o Brasil, então, declarou o socialismo? De forma alguma. Usou-se muito esse discurso, mas as ações das pessoas não estavam tão dispostas assim a se moldar e a se pautar por aquela ideologia e por aquele discurso. Antes do marxismo, tivemos o positivismo, que está na nossa bandeira, ordem e progresso. Faltou o amor, era ordem, progresso e amor. O lema do positivismo, botaram só ordem e progresso. O Brasil viveu aquela ideologia racionalista de planejamento, como pediu o positivismo? Também não viveu. E o amor, em alguns outros sentidos, talvez tenha vivido. Enfim, e também essas ideologias e também das identidades coletivas. Todos nós aqui somos indivíduos com diversas identidades coletivas. Eu sou um homem branco, eu sou vida humanas, tudo isso são identidades que importam nas nossas vidas. O indivíduo se define em grande parte um pouco pelos grupos dos quais ele participa e pelas características que ele partilha com outros. Mas aqui no Brasil, essas identidades coletivas não estão acima dos desejos e dos interesses e das relações pessoais e individuais. Por isso que a gente vê no Brasil, que é um país sim, com muito preconceito, é um país sim, que o racismo tem uma realidade e um custo enorme para a sociedade, e mesmo assim, é provavelmente a nação mais miscigenada do planeta.
Uma nação na qual, embora o preconceito exista, as relações pessoais e familiares se dão entre indivíduos de diversas raças. E por isso, mesmo lá atrás, no fim do século XVIII, início do XIX, um dos nossos fundadores, José Bonifácio, já podia olhar para a sociedade brasileira e falar, olha que coisa diferente existe aqui. Aqui no Brasil você tem casamentos entre indivíduos de diferentes raças. Isso já era uma realidade. E ele via aquilo e dizia, poxa, quem sabe a gente possa forjar um novo, desse amálgama de diferentes metais, formar uma nova liga metálica humana dessa mistura toda. Um ideal que, de novo, ideologias posteriores vieram negar isso, tentaram apagar isso, mas que continua sendo a realidade prática do país. A realidade não da segregação, e sim da mistura. O mesmo vale para a religião. O preconceito e intolerância religiosa sempre existiu também. Seja vindo do catolicismo originalmente, hoje em dia talvez outras igrejas também, contra o espiritismo, contra religiões afro, sempre existiu também. Mas a prática de grande parte da sociedade brasileira, mesmo da que sempre se disse católica, é a prática de frequentar, ou mesmo ter mais de uma religião. Quantas pessoas não são católica e espírita ao mesmo tempo no Brasil? Ou são católicas e podem ir num terreiro fazer um trabalho alguma vez? Ou consultam a cartomante, ou horóscopo, ou tantas outras coisas. Porque aqui, embora a ideologia pura da ortodoxia religiosa dissesse, não, se você é católico, você não pode de forma alguma fazer nenhuma dessas coisas. Mas a realidade prática dos católicos no Brasil é outra. É de que sim, a gente faz todas essas coisas, isso é parte da nossa maneira de ser e de acreditar, inclusive com santos que nem existem para a Igreja Católica, como o Padre Cícero e outras figuras de devoção aí. Ou seja, uma cultura, uma prática, uma vida cultural e do povo que existe à margem, que existe às vezes contra o que diria a ideologia, a crença, a ortodoxia oficial. O Brasil é um país que mistura religiões, assim como misturou as raças. Tá? E, portanto, a gente pode falar que aqui a gente tem algo muito diferente de tantos outros países. A Europa, por exemplo, luta pelo multiculturalismo. Os Estados Unidos também, parte de um pensamento multiculturalista, em que a gente tinha uma cultura única, agora a gente traz outras culturas, e a gente tem que aprender a viver lado a lado. Eu, que sou inglês, vou ter que aprender a viver do lado do árabe, que agora também existe uma comunidade árabe aqui, a gente vai ter que aprender a viver lado a lado. Ou então, os brancos, nos Estados Unidos, os brancos que vivem aqui numa região da cidade e os negros que vivem na outra região da cidade. Lá a segregação racial chegou a tal ponto em que a língua, o inglês falado por brancos e por negros é diferente. São diferentes dialetos, o branco e o negro. Quer dizer, porque realmente o contato era muito menos intenso. Mas você tem essa ideia do multiculturalismo, que são culturas, grupos, povos separados vivendo lado a lado em proximidade. O Brasil não tem isso. O Brasil tem o sincretismo. O Brasil tem a mistura, no qual o diferente pode vir. Em pouco tempo as comunidades se integram ao caldo que existe aqui no Brasil, trazendo suas particularidades, mantendo algumas delas, integrando e absorvendo outras no meio. Tá? Por isso o Brasil também, desde os tempos da escravidão, se um negro, por exemplo, conseguia sua alforria, se um escravo conseguia sua alforria, não tinha grandes dificuldades em se integrar à sociedade. E o mesmo vale para o índio. O índio que decidia entrar na sociedade do Brasil, deixando a vida da tribo, também se integrava sem grandes problemas. E por isso que hoje a gente tem uma população que, se você mede, isso é uma questão biológica, você mede geneticamente a população brasileira, você vê uma grande sim, mistura de diferentes raças. O Brasil não é multiculturalista, ele é sincrético. Hoje em dia a Europa vive um problema do Islã, por exemplo. Claro, o Brasil nunca teve uma migração islâmica. Árabe teve uma grande migração, inclusive São Paulo é a maior cidade árabe fora do mundo árabe. Né? Mas foi originalmente, principalmente árabe cristã que veio para cá. O Brasil nunca teve migração muçulmana do tamanho que a Europa tem. Mas o Brasil também a teve e tem. A primeira mesquita da América do Sul fica em São Paulo, por exemplo. Hoje em dia, quando mais muçulmanos passam a vir para cá, também passam a conviver e a entrar na sociedade brasileira de uma forma muito mais integrada e muito mais fácil do que é para um árabe muçulmano integrar-se num país europeu. Tá? Só para lembrar, quem assiste BBB, existem 2 muçulmanos no BBB de hoje em dia. Estão aí lutando, não sei se o Kaysar está ainda na disputa ou não, mas está lutando para ganhar. Enfim, isso é um valor liberal. Né?
Porque isso é um valor que coloca o indivíduo e o bem do indivíduo, e a felicidade dos indivíduos e a relação entre eles antes de identidades coletivas. Ou antes de ideologias que negam o valor daquela vida individual, de dizer, não, eu escolho, eu vejo, eu sinto o que é o bom para a minha vida, não uma ideologia que tem que ser igual para todas. E por fim, esse nosso individualismo também coloca os interesses individuais e os desejos individuais acima da nossa relação com as leis e com as regras que regem a vida comum. O Brasil tem um enorme patrimônio cultural, por exemplo, que se chama a lei que não pega. A lei que foi devidamente formulada e passada pela autoridade legislativa, que supostamente está em exercício, que os fiscais deveriam estar cobrando e a polícia deveria estar agindo, mas que a sociedade, meio que num pacto tácito, implícito, não segue. Pô, mas não seguir a lei, será que isso é algo bom? De fato, em muitos casos, não seguir a lei é algo muito ruim. Por outro lado, num país como o nosso, que tem tantas leis tão ruins, e tantas leis tão ineficientes, e tantas regras, e tantas exigências que esmagam qualquer pessoa que não parte de uma estrutura já muito cara e muito rica para poder, por exemplo, produzir no mercado, é o único modo de sobrevivência de milhões de pessoas. Por isso, porque a gente tem uma certa flexibilidade, uma grande flexibilidade. Vá para o norte da Alemanha, por exemplo. Fim da noite, nenhum carro passando na rua, sinal de pedestres fechado. O que fazem os pedestres? Esperam o sinal abrir para eles. E só atravessam a rua, mesmo a rua vazia, quando o sinal abriu. Como é que é a prática aqui no Brasil? Aqui tem uma pequena brechinha ali, vamos passando, não precisa nem ser na faixa também, não tem problema nenhum, mesmo porque o sinal não está funcionando, então não precisa preocupar com isso não. Mas a filosofia é outra, né? Parte de outra. É uma filosofia de baixo para cima. A lei é feita em nosso bem. E se ela não está servindo ao nosso bem, vamos descumprir essa regra, essa lei. Isso também vai ter problemas, eu vou falar disso já, obviamente, nem tudo são flores com relação a isso, mas, por outro lado, demonstra uma postura individual, uma postura liberal por parte da população. Nós não vivemos para servir as leis, nós não vivemos para obedecer aos desígnios do Estado que nos governa. Ele nos governa, a gente não gosta muito disso, a gente vai tentando chegar a um acordo aqui e ali, pagamos um pouco e, se possível, não pagamos outro pouco, porque todo mundo tem que sobreviver, né? Bom, no Brasil também, outra relação complicada é a relação com, não só com a autoridade política, mas com qualquer chefe, qualquer patrão. O brasileiro não se adequa bem ao modelo de trabalho certinho, formal, institucional, muitas vezes empresarial e corporativo, que se traz como o único modelo aceitável, seja por uma legislação trabalhista que ingesta bastante isso, seja pelos modelos, pelas cabeças das empresas e do que é um trabalho certinho, formal, que deveria ocorrer. Na prática, as pessoas não gostam de obedecer a um patrão e viver amando de um patrão. Vivem porque é necessário muitas vezes, mas ninguém gosta disso. Ninguém veste a camisa da empresa daquela forma que só um gerente americano é capaz, em que acredita mesmo no blá 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 corporativo do RH da empresa dele. Isso aqui é bem menos. E se possível, gostaria de ter liberdade e flexibilidade no uso do próprio tempo, para usá-lo, para produzir e trabalhar de acordo com a própria criatividade e com a própria necessidade. No que isso se traduz? Uma cultura no qual as pessoas não gostam de obedecer, e não é que não gostam de trabalhar, porque no Brasil se trabalha muito, na verdade. As pessoas, quando têm um objetivo claro, estão dispostas a enormes esforços para isso. É só que o trabalho não é a finalidade da sua vida, ficar ali labutando todos os dias, 8, 9, 10 horas por dia, não é o objetivo da vida de ninguém, não é daquilo que a gente tira nosso orgulho, é do que está fora daquilo. Mas o que significa então para o trabalho uma realidade cultural no qual um povo não está disposto, não gosta só de obedecer e de seguir padrões e de seguir regras pré-feitas, e pelo contrário, busca burlar as regras, busca usar do jeitinho ou criar gambiarras para resolver problemas que as regras não contemplam. Isso se traduz numa cultura que é fortemente, uma população que é fortemente empreendedora.
A gente tem uma ideia de história do Brasil que veio com a gente dos colégios muitas vezes, e era o que se acreditava sobre a história do Brasil por muito tempo. De que, olha, a história do Brasil foi basicamente senhores de engenho no litoral, a massa de escravos que trabalhava para eles, grandes latifúndios, que vendia para exportação. Isso era a economia do Brasil. Essa é a ideia básica que ainda se tem muitas vezes do que era a economia do Brasil. O que se está descobrindo agora, por exemplo, um autor como o historiador Jorge Caldeira, eu recomendo também a leitura fortemente para vocês, o que ele foi descobrindo, olhando para os dados, olhando para os fatos da nossa história, é que essa realidade, latifúndio, senhor de engenho, massa de escravos, isso existia, mas isso era uma realidade limitada do Brasil. O grosso da população brasileira jamais esteve nesse nexo. E esteve aí sim, mais para o interior do Brasil. Fazendo o quê? Trabalhando de forma autônoma. O empreendedorismo como a principal realidade econômica e o principal traço do dinamismo da economia brasileira. Um empreendedorismo voltado para o próprio mercado interno brasileiro, e não para a exportação. Foi isso que fez com que o Brasil crescesse, e crescesse até mais do que Portugal, por muitos dos séculos da nossa colonização. Originalmente, esse empreendedorismo brasileiro se dava na pequena propriedade rural. Pequena propriedade rural, a pequena unidade produtiva como a unidade da economia brasileira. Era o grosso da população brasileira estava nisso, produção rural. O Brasil hoje se urbanizou. Um país que era de maioria rural no início do século XX, hoje é um país bastante urbanizado, mais urbanizado até, por exemplo, que os Estados Unidos. A gente tem cerca de 85% da nossa população urbana. Essa cultura empreendedora, que antes era a cultura da pequena propriedade rural, ou da pequena fundição, ou de fazer o couro e coisas ligadas à vida rural, foi transferida para a cidade. E você vê nas cidades brasileiras, inclusive nas partes informais das cidades brasileiras, nas chamadas favelas, você vê índices de empreendedorismo e de pessoas buscando criar soluções altíssimos. E você faz uma pesquisa, por exemplo, numa grande favela como a Rocinha, uma das maiores do Brasil, sobre as aspirações das pessoas, e 50% das pessoas ali gostariam ou planejam ter o próprio negócio. Essa é a aspiração. Ser dono do próprio negócio, ser um autônomo ou ser um pequeno empreendedor. Isso continua sendo a realidade brasileira. Fizeram um estudo com imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Porque, infelizmente, apesar do Brasil ter toda essa característica empreendedora, essa força que ainda nunca foi devidamente explorada, infelizmente, ela não se permite que ela floresça com a liberdade, com a força de que ela seria capaz por uma série de questões institucionais, legais, políticas. Mas fizeram um estudo com os brasileiros que foram para os Estados Unidos. Bom, os brasileiros nos Estados Unidos são mais empreendedores do que os americanos, em média, na porcentagem da população. Isso era até esperado, porque, em geral, o imigrante é alguém que tem muita iniciativa individual e alguém que cria muito. Mas os brasileiros também são mais empreendedores do que as demais comunidades imigrantes da Flórida. Porque carregam consigo essa ideia e esse valor de ser dono e ser dono do próprio tempo e das próprias decisões e das próprias ações e de não ter que obedecer. E de ter que obedecer como algo a se escapar. Por quê? Porque a gente valoriza o indivíduo aqui. Isso é ser um indivíduo, isso é ter esse valor, que é um valor, em última análise, liberal. Bom, mas se o Brasil tem tudo isso, se o Brasil tem uma cultura rica, que traz valores, por exemplo, como o da convivência, ou como o da mistura, que podem, inclusive, dar respostas para problemas no estrangeiro, porque, vejam hoje em dia a gente está vivendo um período de crescente polarização no mundo. As opiniões, as ideologias estão ficando mais radicais. Nos Estados Unidos, anos 80, o grosso dos deputados, dos congressmen, parlamentares americanos, sejam republicanos ou sejam democratas, estavam no meio. Eram democratas moderados, republicanos moderados. Hoje isso por ali está acabando. Você tem uma cultura nos quais os dois lados estão se tornando mais radicais. E isso traz problemas, porque daí o governo não funciona tão bem também, porque eles não cooperam mais entre si, eles sabotam, um sabota o outro, um lado sabota o outro. Na Europa a gente está vendo isso acontecer também. O lado uma esquerda cada vez mais radical, de outra uma direita que voltou com ideias até racistas, até xenófobas, trazendo de novo a cultura se quebrando por isso. Na América Latina, então, é questão de não se falar mais uma pessoa com a outra. Se você defende o governo Kirchner ou se você é contra, isso é um motivo de briga familiar séria. Se você é contra o Chaves ou a favor do Chaves, isso é um motivo de cortar uma amizade definitivamente.
No Brasil, infelizmente, isso tem chegado aos pouquinhos aqui. A gente começa a sentir o que é, hoje em dia, uma realidade mais polarizada. Mas a gente também não gosta. Eu acredito que a resposta vai ser buscar, de novo, o meio termo e a conciliação, que é o que o nosso sistema político acaba favorecendo. Mas a gente tem esses valores. E por que, então, que a gente tem tantos problemas? Se a alma brasileira, como eu estou dizendo, usando a expressão alma para dizer como as pessoas de fato vivem e sentem no Brasil, se a alma brasileira é liberal, o que está faltando, então? O problema é que o Brasil tem uma alma liberal, mas tem uma cabeça estatizante. Quando a gente olha para a realidade, quando a gente olha para essa, entre aspas, bagunça, que é a realidade, a cabeça das pessoas é, não, isso precisa ser controlado, isso precisa ser organizado, quem está fora do padrão precisa ser punido, quem está produzindo, quem está empreendendo precisa ser taxado, regulado, regulamentado, controlado para ficar dentro dos conformes. E essa cabeça faz com que a gente não veja as principais forças do Brasil, faz com que a gente lute contra elas muitas vezes, que a autoridade política, por exemplo, insista numa legislação trabalhista tão arcaica e tão engessada que praticamente nenhum país do mundo faz algo tão, torna uma realidade tão difícil de contratar alguém como o Brasil. E que é uma realidade hipócrita, né? Uma realidade em que quase 50% da mão de obra está trabalhando fora do mercado formal. Então, bela medida, a formalização do trabalho está valendo só para uma parte dos trabalhadores e não para o grosso, não para outra grande parte, que muitas vezes, inclusive, são os mais pobres, supostamente os que mais precisariam de proteção. E daí o Brasil junta as duas coisas. Uma cabeça que gosta de controlar e de impor ordem e de punir. Isso está forte hoje em dia também, né? A ideia da grande punição como a solução, seja para a corrupção na política, seja para a criminalidade que a gente vê em tantos lugares aí. Mas junta essa cabeça controladora, centralizadora, punitiva, com o jeitinho, com o individualismo e com esse certo egoísmo na nossa cultura. E essas duas coisas juntas, aí sim, produzem o Estado que a gente vê hoje. Um Estado que, ao mesmo tempo, gostaria de controlar tudo, que emite leis e regras sobre basicamente toda a vida humana, seja na economia, ou seja na cultura, ou todo o resto. Um Estado que quer prover tudo para todo mundo, porque o mais importante aqui é garantir para os meus, então eu vou sempre lutar pelo meu pequeno interesse à custa de todos os outros. Isso é o nosso individualismo falando nessa instância política. E que às vezes a gente se vê tendo que escolher entre, ou a gente está do lado dos corruptos, dos que querem desviar dinheiro para os seus próprios fins, ou a gente está do lado de apóstolos da justiça e da legalidade, rigorosos e absolutos, que querem impor a ferro e fogo uma lei que é pouco afeita e pouco adequada à realidade da sociedade do país. E esse dilema nos mata. O que a gente precisa, portanto, bom, o Brasil traz consigo valores e condutas e práticas que tenham soluções dos nossos grandes problemas, soluções de problemas históricos nossos. A gente sabe que a nossa educação é tão precária, a gente vê a questão da segurança pública hoje em dia cada vez pior em tantos lugares, que em São Paulo talvez um pouco menos, mas tão séria em tantos lugares, levando as pessoas aí a medidas desesperadas para solucionar isso. A gente vê uma cultura e um Estado e instituições que punem quem tenta gerar valor, que esmagam quem tenta gerar valor e melhorar a condição de vida sua e daqueles ao seu redor. E bom, trazemos dentro de nós as possíveis soluções para isso. O que falta muitas vezes é deixar de lado essa cabeça de que é necessário controlar tudo. Essa cabeça de que o Estado é capaz de fazer tudo, porque tem muitas coisas boas que a gente gostaria de fazer. O Estado brasileiro tenta, inclusive, fazer quase todas elas, desde financiar um filme que vai para o cinema, até a proibir que uma empresa contrate um funcionário com um regime de horas diferente do padrão. Mas em todos os campos está o Estado ali dizendo o que pode e o que não pode, tentando fornecer aquilo que se considera bom. O Estado sendo empresário de um lado, o Estado sendo médico do outro, o Estado sendo professor. E bom, tentando fazer isso, o Estado brasileiro é um Estado bastante grande para a renda que o Brasil tem. O Brasil no mundo, muita gente pensa que o Brasil é miserável, né? O Brasil está longe de ser miserável, não é nada disso. É um país de renda média. Né? Mas entre os países de renda média, como México, como Turquia, enfim, muitos latino-americanos também,
Entre os países de renda média, o Brasil é um país que cobra muito mais imposto do que os outros. Enquanto os outros estão em 25, 20 e tantos por cento de imposto, a gente está nos 35. Porque é um Estado que tenta fazer tudo, um Estado que tenta estar em todos os lugares, um Estado que é onipresente e que, ao mesmo tempo, é fraco, é ineficaz. Cria lindíssimos planos de educação, discute longamente por meses se tal matéria tem ou não que estar no currículo escolar obrigatório universal para todo o território brasileiro, mas é incapaz de ensinar os jovens a fazer uma conta de fração. Que se gaba de ter um sistema de saúde gratuito, pioneiro no mundo, mas que não consegue resultados de saúde sistematicamente superiores ou melhores do que tantos outros países que não os têm. O Estado brasileiro é um Estado grande, inchado, é um Estado onipresente, mas é fraco. Está em todo lugar, mas não consegue fazer aquilo que ele quer. A resposta para o Brasil, a resposta para uma cultura e para uma economia dinâmica e individualista como a nossa, individualista no bom sentido, né? É um Estado focado. É aquele Estado que elege prioridades, porque tem coisas que são essenciais do Estado fazer. Olha a desigualdade que a gente vê no Brasil. Quem parte da base da pirâmide precisa sim de oportunidades para poder subir. É óbvio que precisa e é óbvio que o Estado vai ter um papel aí. Agora, que o Estado foque naquilo que ele quer fazer. Que ele se transforme num instrumento focado e eficiente e de excelência daquelas atribuições que a gente quer dar a ele. E que ele seja cortado e tirado e reduzido de todas aquelas áreas nas quais hoje em dia ele sufoca o nosso desenvolvimento. Um Estado capaz de cuidar de quem precisa, por exemplo, e que por isso, porque ele cuida de quem precisa, e as pessoas sabem, portanto, que se eu ficar desempregado, eu não vou estar sem nada, eu vou ter uma rede de apoio para me sustentar, eu vou ter uma base para poder começar de novo. Por fazer isso, ele também não precisa, na outra ponta, ficar regulando, micro-regulando as relações de trabalho que vigoram nas empresas. E pode dar mais liberdade para esse lado empreendedor do Brasil, para esse lado pujante, para esse lado dinâmico do Brasil, que é o motor do nosso crescimento. E que permita que o Brasil cresça com esse seu dinamismo interno, com essa força do mercado, da sociedade civil e dos indivíduos, e que hoje em dia é sufocada, e mais, e que pare de fechar o Brasil com relação ao resto do mundo também. Porque o Brasil, um país de pessoas que valorizam tanto a sociabilidade, e está aí os números recordistas também de uso de redes sociais no Brasil, que não deixam a gente mentir nesse ponto. O brasileiro gosta de sociabilizar e gosta de interagir. O Brasil, por essa cabeça do controle, é mantido isolado do resto do mundo. E justo os setores econômicos brasileiros que mais crescem, que mais têm eficiência, são aqueles que conseguem o contato com o resto do mundo. Agronegócio, por exemplo. É velha aquela ideia de que produzir soja, produzir bens agrícolas e coisa ruim, né, porque é pouca tecnologia, não sei o quê. Hoje em dia, pelo contrário, né? Hoje em dia, a maior tecnologia, as tecnologias mais modernas que o Brasil tem, que são desenvolvidas no Brasil, são justamente, por exemplo, do setor agrícola. E que é o setor que tem pujança e que tem capacidade de estar integrado ao resto do mundo. A gente precisa ter a coragem de dar esse passo. A gente precisa ter a coragem de reconhecer em nós um país de alma liberal e ter a coragem de não deixar que a nossa cabeça, que quer tanto controlar tudo, de conseguir freá-la e dizer aquilo que a gente tem é positivo e deve ser incentivado e não refreado. O Brasil tem uma alma liberal, mas nesses momentos de decisão acerca do nosso futuro, como a gente está vendo agora em 2018, é preciso que a gente também possa, por meio da discussão, por meio da conversa, por meio da leitura, ou seja lá o que for, ter também uma cabeça liberal. E essa é a mensagem que eu deixo. Obrigado, Joel, pela exposição, sempre muito bom ouvi-lo. Pessoal, então a gente vai abrir aqui um espaço, certo, para perguntas. Quem tiver só levantar a mão, já tem uma lista. Boa tarde, Joel. A questão do patriotismo, ela pode levar o brasileiro a se tornar ainda mais liberal ou pode frear
possíveis avanços, na sua opinião? A questão do patriotismo. Eu acho que o patriotismo é uma virtude muito importante, porque é uma virtude que promove união entre as pessoas de um mesmo país, né? E, portanto, os símbolos nacionais, como a própria seleção brasileira, por exemplo, que são algo que fala com todos, são algo que promovem uniões, enquanto uma briga partidária, por exemplo, estaria tentando nos dividir. Tá? Mas eu acho que é um patriotismo em outras bases também, né? Não é aquele patriotismo ufanista, né? E meio hipócrita, e militarista, da ideia dos grandes heróis do passado, das figuras solenes, toda aquela pompa, e que aqui no Brasil jamais pegou, né? Pelo contrário, sempre que a gente tenta ter um momento solene, parece que imediatamente aquilo vira uma chanchada, uma coisa meio ridícula, porque a nossa cultura não é essa também, né? E não precisa ser assim, não precisa reproduzir isso, esse nacionalismo, esse patriotismo meio de peitão estufado e com os velhos símbolos e tudo mais. Mas um patriotismo que valorize traços e símbolos nacionais de união das pessoas, com certeza, bandeira, festas tradicionais da cultura e tantas outras coisas, acho que sim, tem um papel central. É algo que tem que ser revalorizado hoje em dia, mas com esse cuidado também de não se tornar, porque não se tornar também um elemento de oposição ao resto do mundo, né, como muitas vezes vira, né, assim, nós, os alemães, contra os franceses, contra os outros povos que a gente considera inferiores ou nossos inimigos, né, que não seja isso, mas que seja uma afirmação feliz e aberta dos nossos traços e das nossas características perante o resto do mundo. Opa, tudo bom? Boa tarde, parabéns pela palestra, eu gostei bastante da análise cultural que você fez, achei interessante vários dos pontos. Minha pergunta é, eu, como acredito muitos dos outros aqui, somos libertários, a gente acredita que não deveria ter um Estado de forma alguma. E você passou muita parte da sua apresentação falando de como o brasileiro valoriza essa liberdade, e no final você disse que, no entanto, existem alguns pontos centrais que o Estado deveria fazer. Minha pergunta não é nem quais são eles, porque eu acho que isso varia de cada pessoa. Minha pergunta é sobre qual a sua posição sobre respeitar essas pessoas como eu, que acham que gostariam de ter essa liberdade de não ter nenhuma interferência estatal. Acho que o respeito tem vários âmbitos. O respeito das ideias, total. Acho legal e perfeito. A pessoa discute, vamos conversar, vamos ver. Na prática, seria possível dar a essas pessoas que querem liberdade total algum amparo se eu não quiser fazer parte do Estado brasileiro, seja lá qual o tamanho dele? Você tem um problema aí, né? Se você der para as pessoas a opção de não pagar imposto, não dando a opção de não pagar imposto, muita gente já não paga, né? Se você der a opção de não pagar imposto nenhum, você vai gerar uma situação em que provavelmente muita gente aí vai querer se furtar disso, embora continue usando, inevitavelmente vai continuar usando bens públicos produzidos pelo Brasil, a segurança militar um deles, provavelmente muito da infraestrutura deles vai continuar sendo dependendo de coisas feitas pelo resto do país, e portanto não vai viver só por conta própria. E outro, até uma questão de território, digamos que um território, a gente não aceita mais a autoridade do Estado brasileiro. Eu acho que é possível, acho que hoje em dia a frente libertária que eu acho mais interessante no mundo é essa discussão sobre a possibilidade da secessão. Como a gente tem visto na Europa, essa discussão surge a todo momento. Escócia, Catalunha. Não é tão simples assim, sabe? Você não pode só dar, porque um grupo pediu, você dá a liberdade para eles. Tá bom, vou dar a liberdade para vocês. Vocês vão ter arma nuclear aí no quintal de vocês? Vão, então talvez não seja uma boa ideia. Vocês vão permitir que criminosos internacionais se refugiem aqui no coração do nosso país só porque você é um terreninho separado? E pode ter certeza que essa demanda vai existir, né? Não existe neutralidade pura. Se você abriu mão de um poder, o outro poder vai estar tentando ser exercido ali. Então eu acho que às vezes essa questão ela pode ser discutida às vezes de uma forma um pouco utópica demais, sobre qual a possibilidade de um grupo de pessoas querendo viver uma vida autônoma. Tá? Primeiro, porque essas pessoas provavelmente dependem de outras coisas produzidas pelas demais, pelas quais elas não pagam. E segundo, porque essa autonomia, esse fim total do poder, essa ideia de uma anarquia ordenada, ela dificilmente é estável. Você tira um poder, outro vem no lugar. Imagina se o Estado brasileiro fosse abolido amanhã. Tá? Aboliu, acabou. Polícia perdeu a farda, somos só nós cidadãos aqui que estamos vivos. A gente ia viver em paz, em trocas voluntárias, respeitando os direitos de propriedade privada? Ou o PCC, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, imediatamente dominam esse espaço? O que acontece?
sempre tem alguém pronto para dominar. O Estado tem muitos problemas e muitas imperfeições. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o Estado brasileiro, hoje em dia, por exemplo, apesar de muitos problemas, o Estado em geral tem muitos problemas. O Estado brasileiro, então, tem muitos, elevado à segunda potência de problemas, mas eu tenho certeza que é melhor do que as alternativas que já estariam dadas imediatamente, caso algum grupo resolvesse se tornar independente e se separar do Estado. Não que isso seja impossível, mas tem que ser parte de um processo mais pensado e mais desenhado e mais negociado. A ideia de que criar comunidades autônomas, mesmo no oceano, pode ter certeza, criou uma comunidade autônoma no oceano, como muitos libertários querem fazer, pode ter certeza que o poder vai se estabelecer ali também. Mesmo porque você precisa de poder para determinar os direitos de propriedade, isso aí volta imediatamente. Então, quer dizer, do ponto de vista da discussão de ideias, acho fantástico, porque isso abre a nossa mente para as possibilidades. Do ponto de vista da prática, eu acho que talvez, negociando e conversando e pensando em que... Eu, por exemplo, não defendo a secessão, eu acho que no Brasil não faz muito sentido até. Mas eu defendo que o país seja muito mais federativo do que ele é. Muito mais descentralizado. Porque que tantas decisões que importam para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Amazonas, sejam feitas por Brasília. Isso não tem sentido. Vamos descentralizar muito mais a autoridade e o poder. Nesse sentido, acho que a gente pode caminhar junto em alguma direção. Agora, a separação absoluta, ela é mais complexa. Eu não vou nem dizer que eu sou terminantemente contra em todos os casos. Se a Escócia quiser se separar, pode ser que faça sentido. Não é impossível, isso acontece. Mas nem sempre é boa e não produz a utopia que a gente imagina às vezes. Oi. Pode fazer. Eu queria mais ou menos discutir um pouco da temática do individualismo, porque assim, em outros países que têm uma cultura mais homogênea, geralmente você tem uma coletividade se sobrepondo na ordem política, né? Como nos Estados Unidos, tem os pais fundadores, a cultura mexicana é uma cultura mais sólida. Então, em certo sentido, no Brasil a gente tem essa dispersão e isso favorece muito a parte individual da coletiva e às vezes falta um plano futuro, um projeto de país para o Brasil, que projeto de país começou a ser discutido muito no século, né? Mas hoje em dia a gente praticamente dissolveu qualquer plano de país. Hoje não tem... O Brasil vive mais um momento do que o futuro. Isso não seria um problema? Isso é um problema. O Brasil hoje vive remendando buraco do navio para não afundar, mas quem está pensando para onde é que a gente vai navegar, né? O que a gente vai fazer como país? O que a gente quer alcançar? É um problema. Agora, um projeto de nação para um país como o Brasil, um país de tanta diversidade, um país de tantas regiões e de tal extensão física também, necessariamente vai ser um projeto de país que vai deixar muito espaço, e tem que deixar muito espaço, para grandes espaços de decisão regionais e individuais também. Tá? Então eu não sou contra a ideia de um projeto de país. Acho que falta assim, elencar prioridades para o governo central, por exemplo, com certeza. Baseadas numa ideia, olha, o que a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. O Brasil teve um pouco disso no passado. Você teve um governo que conseguiu, olha, estabeleceu a ordem monetária e fiscal nesse país. Poxa, foi um grande avanço, ok. Depois, pensou numa política social voltada mais diretamente à base da pirâmide. Também interessante, gera resultados, ajuda a vida de muita gente, ok. Depois isso foi perdido. Depois parou. Qual era o próximo passo? Educação básica, poderia ser. Vamos ver como é que a gente resolve e melhora a educação básica que tem resultados tão ruins. E melhorar a educação básica não precisa ser só o Estado sendo dono da escolinha. Tem 1 milhão de modelos possíveis para isso. Mas tendo isso como objetivo. Vamos ensinar. Por que os jovens no Brasil, tantos não aprendem a ler e escrever direito? Vamos resolver isso. Aí um próximo passo. O meio ambiente. Olha o que está acontecendo com as nossas selvas, com a Amazônia. Como é que a gente faz para resolver isso? E o capital, no fundo é um capital, né? O meio ambiente é uma fonte de potencial de riquezas assim, inestimável para o Brasil. Como é que a gente usa isso de uma forma a nos beneficiar? Mas falta esse tipo de discussão. Mas, de novo, eu acho que vai ser uma discussão que vai nos levar, se não for autoritária e centralizadora e ineficiente, como muitas vezes é, como foi no governo militar, como é hoje em dia, por pura falta de qualquer controle, vai arrastar o Brasil, vai puxar o Brasil para trás. Eu acho que o projeto de nação que a gente precisa, e no qual um certo consenso é importante, é um projeto de nação
que devolva e dê e conceda muito poder às instâncias locais e até individuais de decisão. Oi, tudo bem? Você estava falando sobre o fato de fazer o Brasil mais federativo. Essa seria uma das soluções para poder ter um maior fluxo de comércio entre países como Paraguai, Bolívia, Peru e mais com o Brasil? E sendo assim, teria outra solução além disso? Porque eu acho que isso é um problema muito grande, que eu já vi muitos brasileiros indo para Paraguai, tirando produtos e estando nessa sorte de que a Polícia Federal não pega eles demais. Tipo, esse era um problema. Hoje em dia a política comercial acho que é bem centralizada, né? Ela é determinada de uma forma bem central, né? Daí a gente poderia pensar, será que ela também pode ser descentralizada para as regiões? Seria bastante interessante, seria algo a se pensar também. Embora eu acho que o mais factível para a realidade que a gente vive hoje é essa decisão vir centralmente mesmo, porque seria uma mudança muito grande das instituições e da política para você poder transformar isso, a política comercial de diferentes regiões ou estados, em algo sobre as quais eles têm, com outros países, né, sobre algo que eles têm autoridade. Então eu acredito que a decisão vai acabar vindo mais de Brasília mesmo, não vai ter muito como escapar disso. Mas seria um caminho possível também, acho que poderia ser. Ô Joel, gostei muito da sua apresentação, da sua palestra. Eu gostaria de saber como que nós, como indivíduos, podemos fazer essa conexão entre a alma liberal e a cabeça, tirar essa cabeça controladora. O que deve ser feito, seja do Estado, ou seja pelos brasileiros, como que deveria acontecer essa mudança, na sua opinião? E eu também tenho uma forte dúvida entre qual a diferença entre o pensamento conservador do liberal e o liberal por libertário. Questões pequenas. A primeira parte, desculpa, como é que você faz? Bom, acho que quando eu falo de cabeça, eu falo com as ideias que a gente traz na hora de olhar para o mundo e tentar organizar o mundo visto de cima, assim, né? Que é a instância que o Estado ocupa um pouco. Acho que necessariamente daí sim, passa por estudo, passa por educação e passa por comunicação. Não tem muito como fugir disso, a gente está falando de como as pessoas pensam. A questão é que como as pessoas pensam, até sobre a própria vida delas, muitas vezes é muito diferente de como as pessoas vivem. Então o que a pessoa pensa acerca da sua vida, às vezes não tem nada a ver com a realidade da vida dela. A gente é bem possível se dissociar dessa maneira. Mas daí é um processo, sem dúvida, esse processo de mudar a cabeça passa um pouco por uma pequena parte das pessoas, por estudo, isso é uma pequena minoria das pessoas que se interessam por isso, e pela parte maior, por comunicação. Por uma comunicação que consiga mostrar que esses ideais, que a gente chama de liberais aqui, tem tudo a ver com o que as pessoas já valorizam e já querem. E não é algo trazido de fora para mudar radicalmente como as coisas são. Não. Ela vai ajudar esses processos que mais funcionam a funcionarem melhor. E a vida das pessoas, porque no fundo todo mundo quer melhorar de vida, né? Não importa tanto qual ideologia, se as pessoas querem melhorar de vida, se você entregar isso, está valendo. E como justamente é nesse caminho que a gente vai conseguir entregar isso que as pessoas querem. Tá? Algo que eu falo do ponto de vista material, mas também do sentimental, que também importa muito em como as pessoas pensam e votam e se organizam coletivamente. Passa por comunicação também necessariamente. E diferença? Bom, o problema é que a gente usa essas palavras para rotular coisas que não tem uma definição única. Né? Liberais, por exemplo. Liberal, eu tenho uma definição aqui, definição filosófica. Outros poderiam pegar outras definições. Um liberalismo estritamente econômico, por exemplo, o que ele é? Você poderia trazer a definição. Tem muitos conservadores, hoje em dia se chama de conservador, muita gente que no fundo, nesse sentido que eu dei aqui pelo menos, até poderia ser considerada também liberal. Porque ela até pode adotar um valor conservador para a vida dela, mas ela não quer tornar isso uma obrigação e uma imposição na vida de todos os outros. Então, nesse sentido, até alguma conciliação. Libertário, em geral, hoje em dia se refere à pessoa que defende o fim do Estado mesmo, né? Que defende propriedade privada sem Estado. Uma ordem anárquica de propriedade privada. Será que isso é possível? Ou será que seria melhor ou pior do que as situações que a gente tem no mundo? É outra discussão. Mas, em geral, hoje em dia, tem significado isso. Eu já significou outras coisas também. Né? Se voltasse algumas décadas atrás, libertário era alguém de esquerda, que era a favor das drogas, do sexo, também tudo, mas não tinha nada dessa coisa de propriedade privada. Era só uma outra... Era revolucionário, era subversivo, mas não tinha essa... Queria desmanchar a autoridade constituída, mas não queria botar no lugar dela um mundo de propriedade privada sem autoridade
coercitiva estatal. Os termos mudam o significado. Hoje em dia, quando eu falo libertário, quando eu ouço libertário, em geral é isso. A pessoa que é um anarquista de mercado. Ela quer o Estado ou o mínimo, ou zero. Joel, eu queria te agradecer pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer enorme receber, sempre, enfim, ouvir as suas reflexões, é muito interessante. Enfim, muito obrigado pela presença.